Aleluia! Glória a Deus! Glória! A paz, Senhor, igreja! Glória a Deus! Que noite abençoada, irmãos! Deus é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Abre a sua Bíblia, irmãos. Evangelho de Lucas, capítulo de número 17. Eu meditei com a minha esposa nesse texto hoje. Cadê ela? Ah, tá ali. O Senhor colocou ele ao meu coração nessa noite. Prometo não ser cansativo. Nós já viemos de 8 dias de festa, de palavra. Mas empresta alguns minutos para mim, em nome do Senhor Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor. Você achou, irmão? Capítulo 17, verso 20. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali. Porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. Dizer-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades e nem siga, porque como um relâmpago que faísca da parte do céu a outra, resplandecendo, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito, seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também nos dias do Filho do Homem. Amém? Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, fala conosco nesta palavra final deste congresso. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor ainda irá fazer. Estamos debaixo de uma palavra profética, ó Deus. Continua com as tuas mãos estendidas sobre a nossa vida e manifesta sobre este lugar nessa noite a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Se assente. Glória a Deus. Louvo ao Senhor pela vida do meu pastor Anderson. Nós fizemos a troca da igreja lá em Mandaguari, irmão. Estamos em processo de mudança. E eu falei para o diácono Dirceu, eu não vou pôr o banco em cima do altar, não. Pode fazer o altar, não vamos pôr o banco aí, não. O pastor vai ficar tudo sentado para baixo. O senhor falou, beleza, tio. Aí fiz tudo, mandei uma foto para ele, falou, cadê o banco do altar? Falei, é? Quem manda, irmão, manda. Quem obedece, obedece. Amém? Por que eu quero começar a dizer isso? Porque quando a gente está debaixo de liderança, a gente tem que aprender a obedecer. Irmãos, se Jesus não voltar, eu vou viver bastante. Queria prover ao Senhor que me recolhesse. Por que, pastor? Você não morre cedo se Jesus não voltar? Porque eu obedeci meu pai e minha mãe, irmão, e honrei eles. Amém? Quem obedece pai e mãe, os seus dias são prolongados na terra. Jesus nunca vai contra a palavra. Oi, um jovem morreu de acidente, o que aconteceu? Vê se o que ele fez com o pai e mãe dele, se ele obedeceu. Duvido se obedeceu. Deus vela para o cumprimento da sua palavra e ele age debaixo de autoridade. Amém?
Então, irmãos, quem que é autoridade na Peniel de Mandaguari? Lá sou eu. Mas quem está sobre mim? O pastor Anderson. Amém? Prefeito de Mandaguari é Ivoneia. Eu estou debaixo da autoridade dela. Então eu tenho que respeitá-la. Mesmo mandando um áudio esculachando ela sobre a questão da saúde. Mas com respeito. Com respeito. Amém? Aprenda a andar debaixo de autoridade, que você será abençoada e abençoado. Pastor, por que você está começando isso? Porque eu vou falar hoje sobre reino de Deus, irmão. Foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Reino de Deus. Os discípulos olharam para Jesus e Jesus começou a falar que o reino dele não era daqui, irmão. Todos os judeus naquela época esperavam um Messias, um homem que tiraria eles na época de Jesus, que chegaria, destruiria e governaria o povo dele. Aí veio um homem na Galileia, carpinteiro, e ele falava assim: se o meu reino fosse daqui, mas meu reino não é daqui. Os fariseus, os doutores da lei perguntaram a ele: ô Jesus, quando vai vir o teu reino? Ele responde: o meu reino não é aparência exterior. O meu reino não é paletó, gravata, saia. O meu reino não tem aparência, irmão. O meu reino não está para o lado de fora. O meu reino está para o lado de dentro das pessoas. Qual que é o problema de um país, irmãos, comunista, autoritário? Por que persegue tantos os cristãos? Você sabe por quê, irmão? Porque o cristão tem um governo que não é dessa terra. O cristão tem um reino que não é dessa terra. Se você começar a entender, eu começaria a dar glória. Então eles têm que se opor a um reino que não é dessa terra. Então eles têm que perseguir, matar, destruir Bíblia e destruir cristão. A gente está debaixo de um governo nessa nação. Um governo chamado de esquerda. Mas qual que é o problema? Que aquele que tem o reino de Deus obedece, mas não se sujeita e não se dobra. Obedece, mas não se dobra. Caminha, mas não se dobra. O povo de Deus tem um governo próprio, que não é deste mundo, é de outro mundo. E nós aguardamos o nosso rei se manifestar. Pergunta para o seu irmão: irmão, o que é o reino de Deus? Você sabe, irmão? Nós somos quem nós sabemos que é reino. Jesus chegou pregando e anunciando: é chegado a vós o evangelho do reino de Deus. O reino de Deus. Reino é governo. Reino é governo. Quem governa é Ele. E se Ele está dentro aqui, quem tem que governar? É Ele ou sou eu? Não, pastor, eu faço do meu jeito, eu vou onde eu quero. Quem governa aí? É você? Então vai. Se você governa, vai, faz do seu jeito. Quem está debaixo de uma autoridade de um governo, irmão, tem que estar sujeito aos mandamentos e à lei deste governo. O reino de Deus, ele é espiritual. Ele não é de forma visível. Você não vê ele, porque ele está dentro de cada um que aceita ele como Rei e Senhor. Você confessa Jesus como Rei e Senhor da tua vida? Sim, eu confesso. Peraí.
Tem um novo que comanda aí, irmão. Tem um rei novo na casa aí. O velho homem, ó, ele tem que, ó, sair fora. Os demônios têm que sair fora. Porque quando vem um valente, mais valente do que o outro tem que sair. O que a gente encontra de pessoas que fazem do jeito que quer e quebram a cara, irmão. Sabe por quê? Porque não se sujeitou ao governo de Cristo sobre a tua vida. Eu vou à igreja, mas eu faço quando eu quiser. E ainda não reconheceu bem, irmão. Ah, não, comigo não é assim, não. Comigo é do meu jeito. Não reconheceu ainda o reino, irmão. Quem reconhece o reino pergunta: Senhor, eu estou aqui. É para eu ir para outro lugar ou é para continuar aqui? Senhor, eu estou aqui. É para eu fazer tal coisa ou eu fico aqui? Senhor, tu és o meu rei, o meu Senhor, o meu Salvador. É o Senhor quem governa. O Senhor está dentro de mim. Não é aparência exterior. É o teu reino que está dentro de mim. Como assim, pastor Daniel? O reino de Deus, irmãos. A Bíblia diz que não é comida e não é bebida, mas é paz, alegria no Espírito de Deus. No mundo tereis aflição, mas em meu reino tereis paz. Você percebeu que o problema, irmão, está na gente obedecer? O problema é obedecer. Só que eu quero te dizer algo, irmão. Se não obedecer, não serve para o Rei Jesus. Não serve. O reino de Deus é como o homem que saiu a semear e lançou a sua semente na terra. Umas caiu à beira do caminho, outra em meio a pedregais, e outro em meio a espinhos, e outra em terra fértil. Aí os discípulos perguntam: explica para nós essa parábola. A semente é a palavra de Deus. E quando a semente é lançada, a palavra do reino cai num coração duro, o inimigo vem e arranca essa palavra do coração. Porque ele sabe, se Jesus reina, ele não pode reinar. Se Jesus reina, ele não pode governar. Se Jesus governa, ele não pode governar. Aí as pessoas pensam aí fora ou até mesmo dentro da igreja: não, quando eu quiser eu volto, quando eu quiser eu faço. Quando eu quiser, quem governa não é mais Deus. Quem governa é Satanás. É ele que está governando. Porque ninguém vive sem um governo. Ou é Satanás que governa, ou é o Rei Jesus que governa. Não tem como servir a dois senhores. Ou é um ou outro. E as pessoas hoje agem do jeito que ela quer. E eu não posso agir do jeito que eu quero. Jesus chegou num homem para curar, o servo dele falou: não, eu sou sujeito à autoridade, igual o Senhor. Tem soldados abaixo de mim. Eu digo esse vai, ele vai. Eu digo outro, ele vem, ele vem. Se o Senhor liberar uma palavra só aqui, porque eu sei diante de quem eu estou. Eu sei que o Senhor governa. Então uma palavra do Senhor, o meu criado sarará. Uma só palavra, porque o Senhor tem o governo sobre a saúde, sobre a cura. E eu tenho meditado nos últimos tempos se a gente tem vivido o governo e o reino de Deus como igreja do Senhor. Se a gente tem pensado como reino, ou a gente tem pensado como tribo. Pensar como reino, irmãos, é pensar na totalidade. Pensar como tribo é pensar só em mim e nos meus. Pensar como reino é olhar para a situação e falar assim: quem sou eu diante de tudo isso? Quem me governa? Aí eu vou para a rua.
Entro numa casa, está em opressão. Em vez de eu implantar o reino de Deus ali e anunciar o reino de Deus, nada contra, tá, irmão? Pode ligar pro pastor. Ô pastor, o senhor tem que fazer uma visita aqui. Tem demônio nessa casa. Mas você não estava lá dentro já? Você não entendeu ainda que você é cidadão do reino? Não, vai lá no culto que tal dia, lá tem horário para libertação. Peraí, você não estava do lado da pessoa? Quem é você ali? Quem está dentro de você? Quem opera? Você percebeu que os crentes têm recuado no reino e não têm avançado? A implantação do reino, irmão, é cura de enfermo, demônios sendo expelidos, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Só que a gente não tem visto. Você tem visto? Raro. Tem visto? Por quê? Porque quem perguntou para Jesus foi os fariseus: quando vai vir o seu reino? Os fariseus disseram: o meu reino não é de aparência. No versículo que lemos 22, coloca o 22 aqui, 17, 22, tá? Thaís, fazendo um favor. Tainá. Depois disse a quem? Quem é cidadão do reino é o quê? É discípulo? É discípulo. Chegará o tempo. Chegará o tempo. Chegará o tempo. Que tempo? O tempo que vocês desejarão ver um dos meus dias. Chegará o tempo que vocês desejarão ver a glória se manifestando, demônios de monte saindo, paralíticos. Chegará um tempo que vocês desejarão ver um dos meus dias e não vereis. Aqui é uma sequência, irmãos, do final. No final, o reino começa, a se preparar para chegar de uma maneira sobrenatural e oficial. Por enquanto ele está dentro, mas está chegando a hora dele se manifestar de forma visível. Por enquanto só está dentro, mas está chegando a hora dele se manifestar, que todo olho verá e toda língua confessará que ele é o Senhor. Porque como um raio que sai do Oriente e desce do Ocidente, assim será o dia que ele virá. Vocês desejarão ver. Pastor, parece que a igreja não tem mais aquela, não acontece mais aquele monte de coisa. Não vai acontecer. Não é porque nós somos menos crente. É porque está próximo. Nós estamos na fase de desejar. Desejar ver sinais, desejar ver milagre, desejar ver cura. Vai ser pingado abaixo de intercessão que vai acontecer. Porque o que precede a vinda do Senhor é os sinais. E não adianta dizer que ele está aqui ou ele está lá. Não é para seguir. Aqui numa igreja tem sinal. Não siga. Aqui o milagre está acontecendo na internet. Olha aqui, ó. Aqui tem profeta. Não siga. Estamos no final.
Estamos perto do arrebatamento da igreja do Senhor. E ele diz no texto: eu vou padecer, eu vou ser rejeitado, e nos últimos dias serão como os dias de Noé, serão como nos dias de Ló, mas até o dia que Noé entrou na arca, até o dia que Ló saiu de Sodoma, aí, irmão, chegou o dia de ser consumido com fogo em Ló, e da chuva inundar tudo com Noé. Chegou o dia. Pastor, parece que não vai acontecer, mas é isso mesmo, parece que isso daqui é história, mas aconteceu, viu, irmão? Parece. Naquele dia, quem estiver no telhado, não desça. Quem estiver no campo, não volte para trás. Lembra da mulher de Ló. Permaneça na fé. Essa terra está igual esse hominho aqui atrás, nós temos que se afastar dela. Não é esse reino. O reino do Senhor, irmãos, está nos aguardando. Não turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu pai tem morada. O que eu vou fazer? Eu só vou preparar o lugar, porque a morada está lá. Eu só vou preparar o lugar. Para onde eu estiver, vós estarão comigo. Digo-vos que naquela noite estarão dois dormindo numa cama. Um será levado e o outro deixado. Duas estarão juntas moendo trigo. Uma será levada e a outra será deixada. Dois estarão num campo, um será tomado e o outro deixado. No capítulo 17 tem a sequência da volta visível, e a partir do verso 34, onde eu acabei de ler, tem o arrebatamento. Primeiro o arrebatamento, depois a volta visível. Primeiro o arrebatamento, depois a volta visível. E respondendo disse: onde, Senhor? Onde? Jesus disse: aonde estiver o corpo, ali se ajuntarão os abutres. É difícil eu te dizer isso, irmãos. Mas aonde tiver o corpo, os abutres se ajuntarão. Prepara a igreja para encontrar com o Senhor teu Deus. O tempo chegou e o tempo é agora. Você não pertence a esse mundo. Timóteo, você não é todo mundo. Timóteo, você não é desse mundo. Timóteo, o tempo está chegando. O tempo do fim será assim. Os meus sinais serão escassos. Desejarão os meus dias e não o verão. Haverá dores de parto, como nos dias de Noé. Muitos não estão dando importância. Como os dias de Ló, queriam viver a carne e os prazeres do mundo. Muitos não estão nem aí, mas vai acontecer. Vai acontecer. Se prepare, a igreja, se prepare, não perca o céu por nada desta terra. Jovens, estejam vigilantes. Maridos, casais, estejam vigilantes. Pastor, mas eu gosto de ver um negocinho no celular.
Eu sei que a luta é grande, mas eu tenho que olhar para dentro de mim e falar assim: quem está governando? Quem está governando? Se eu não consigo governar os meus impulsos, quem está governando? Se eu não consigo governar as minhas vontades e desejos que vai contra a palavra, quem está governando na minha vida? Sou eu. Não é Jesus que está governando. Quando eu não me controlo, eu estou falando para o mundo espiritual. Quem governa é eu junto com o inimigo, a minha vida. Toda vez que eu cedo para os meus prazeres, eu estou dizendo para o mundo espiritual: quem governa sou eu com Satanás. Porque ele joga a sedução e eu vou junto com ele. Mas quando eu consigo me controlar, eu olho para o céu e falo: Senhor, quem está governando agora é o Senhor. Se é o Senhor que está governando, tem demônio aí? Então sai no nome daquele que governa. Tem doente aí? Então em nome do Senhor Jesus receba a cura, porque o reino de Deus tem cura e tem milagre, mesmo que os dias serão escassos, mesmo que será de forma pontual, mas a igreja verdadeira vai continuar vendo até o dia do arrebatamento sinais e prodígios na terra. Mas a pergunta é: quem governa? É Jesus. É Jesus. A Bíblia diz que Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Jesus veio para cumprir a lei e os profetas e restaurar o governo dele, o reino dele na terra. Por isso que ele chegou dizendo: é chegado a vós o reino de Deus. Porque Adão perdeu o controle do reino lá no Éden, e Jesus chegou de novo para implantar o controle. É por isso que os demônios se sujeitam à minha vida e à sua. É porque dentro de nós tem um governo que não é dessa terra, é do céu. Não é o exterior, é o interior quem comanda, irmão. Não é a aparência. A santidade não está por fora, ela está por dentro. É de dentro para fora, é de dentro para fora, é de dentro para fora. Tem um pregador que falou bastante isso aqui. Então lute. Mostra para o mundo espiritual quem governa. Eu vou fazer. Quem governa? Eu vou. Quem governa? Quem governa? É o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. Se o Senhor é rei, espera aí que eu tenho que, dobrar o meu joelho, porque o Senhor é rei. E eu tenho que reverenciar o Senhor. Quem não dobra o joelho, irmão, e não se sujeita à vontade dele, tem a coluna dura, servil dura. Não se sujeita ao reino celestial, vai ficar fora do reino. Mas quem dobra o joelho antes na terra, irmão, no dia que ele vier como um relâmpago e todo olho verá, irmão, você vai estar vindo com ele junto nesse grande dia, porque a igreja arrebatada vai vir com ele nos ares, irmão, naquele grande dia, para ele reinar nessa terra por 1000 anos. Se prepara, igreja, está acabando. Por isso que está tão difícil. Nós estamos na fase do amor se esfriou. Tá ou não tá? Não vai mudar. Mantenha o seu quente no reino de Deus. A salvação não é para todos, é para muitos.
Nós estamos no período a qual o pastor muito bem disse aqui de Mateus 24. Estamos. Princípio das dores. O que eu como cristão tenho que fazer? Viver o reino. Pastor, vai ter eleição. Olhe para que o Senhor coloque governos que façam com que a gente viva bem. Só isso. Mas o nosso governo não é daqui. Não é daqui. A trombeta, irmão, que foi falada tanto aqui, é uma voz que só aquele que tem o reino dentro vai ouvir. E vai tocar, e vai soar. E vai chegar esse dia. Se eu não ver, meus filhos verão o arrebatamento. Mas eu acredito que a minha geração é que vai ver o arrebatamento. Mas a gente não sabe nem o dia e nem a hora. Por isso que é mais difícil. Porque se a gente soubesse o dia e a hora, o que a gente faria? Pode ficar chegando perto, a gente se apronta. Como a gente não sabe nem o dia nem a hora, a gente tem que ficar o tempo todo preparado. Vê se tem um crente preparado do seu lado aí, irmão. Pastor, eu tenho caído nos vícios, nas vontades, desejos da carne. Esteja ciente que quem está governando não é o Senhor na sua vida. Mas se você conseguir falar, Senhor Jesus, me ajuda. Governa. Governa o Senhor. Você vai conseguir se afastar dos desejos da carne. E vai conseguir olhar para o diabo e falar, nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá do governo da palavra do seu Deus. Mas quando a gente cai, a gente recua, porque entra no coração o medo e a separação de Deus. E aí fica aquele crente meia boca, meio no mundo e meio na igreja, sem autoridade do céu sobre a vida dele. Se um demônio manifestar, ele corre porque ele tem medo. Amém? Irmão, usa de autoridade. Jesus veio para que você recupere a autoridade. Se coloque de pé. A autoridade está no governo dele, está no nome dele. Eu tinha bastante palavra, irmão, mas não dá. Só quero que você entenda que nós estamos debaixo do governo do Senhor. Se eu não consigo ser dominado pelo governo dele, e eu ainda estou cedendo para mim mesmo os desejos, com o auxílio do inimigo, eu estou deixando ele me governar. Se eu deixo ele me governar, mesmo sabendo do governo de Cristo, ele me deixa do jeito que ele quer. Dentro da igreja, sem o reino de Deus manifesto. Aí eu saio lá fora, eu arrumo confusão, eu brigo, eu acho do meu jeito, que eu sou assim. Eu não deixo o reino de Deus agir. Eu não baixo cabeça para ninguém, eu não me humilho. Jesus foi humilhado, irmão, até a morte. E morte de cruz. Quem é eu e você para não ser humilhado? Então esse negócio de crente aí, irmão, eu sou o cara, irmão, que ele governe, que ele reine sobre mim e sobre você. Só isso basta. Só isso basta. Dê testemunho de que você serve um rei. Dê testemunho que você serve ele. Permaneça na fé. Aqui, ó. Sabe o que é isso aqui, irmão? Para encerrar, permaneça na fé. Sabe o que Jesus disse sobre isso daqui? Você vai ver ali no 17 mesmo, vai para trás. Ele vai falar assim, ó. Quem permanece na fé é servo inútil. Que o pastor falou que serve inútil. É esse texto. Permanecer na fé
Sabe o que é servo inútil? É que não faz mais que a sua obrigação. Permanecer na fé é obrigação. Agora, reinar e governar é outra história. Permanecer na fé é obrigação. Agora, você ser um cidadão no reino da terra e falar: peraí, o meu vizinho ainda está fora do reino, eu preciso gerar o reino na vida dele. O meu parente está fora do reino, eu preciso gerar o reino dos céus na vida dele. O meu amigo está fora do reino na escola, eu vou convidar ele para o culto, que eu quero que ele escute que há um rei sobre este mundo. A fé não é mais que obrigação. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não entra no céu. Sem fé não acredita na palavra. A fé é servo inútil. Não fez mais do que foi pedido. Eu só estou pedindo que vocês tenham fé. Mas agora reinar tem que se esforçar para dizer para a enfermidade: vai embora, e ela tem que ir. Tem que olhar e falar: é Satanás que está aí, ele vai ter que sair. Feche os teus olhos. Pai, eu quero encerrar esse congresso, Deus, com essa oração. Aqui, Peniel, Senhor, é só uma placa. 17 anos é do teu reino. Quando saímos para a rua, Pai, é o teu reino que está saindo para a rua. Quando estamos aí fora, é o teu reino que está sobre a nossa vida. Se é o teu reino, temos que tomar cuidado para não escandalizar nenhum dos pequeninos, porque senão seria melhor amarrar uma pedra no pescoço e ser lançado no mar. Pai, nos ajuda nesse novo ano, ciclo. Se o Senhor não voltar, essa igreja vai começar a expandir no reino dos céus. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Haverá governo nas casas, nos lares. Pai, essas casas se levantarão, pessoas se levantarão. Pastor, eu quero começar a fazer culto na minha casa. Vizinhos serão ganhos, serão trazidos para a casa do Senhor. Pastor, eu quero começar um ponto de culto lá numa cidade que eu vou lá. Eu vou levar a palavra lá. Eu vou começar um ponto de culto na casa da minha mãe. Pai, Pai, em nome do Senhor Jesus, o reino do Senhor vai ser expandido nesse novo ciclo de 18º ano que começa, até a sua forma visível se aparecer para os escolhidos, com o suar da trombeta. Aonde tem uma casa aqui, Pai, que o inimigo ainda domina. Que o teu filho possa enxergar que a brecha está nele. É ele que está dando legalidade para o inimigo entrar na casa. Pai, em nome do Senhor Jesus, derrama autoridade sobre essa igreja. Autoridade no mundo espiritual. Autoridade para gerar o teu reino no meio dessa terra. Amém, igreja? Você é cidadão do reino dos céus, irmãos. Nós estamos indo embora daqui uns dias. Fica tranquilo. Mas enquanto não tiver, domine. Domine primeiro você. Domine primeiro você, depois ao seu redor. Primeiro Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Primeiro você, depois ao seu redor. Amém? Não dá para falar mais. Pai, eu te agradeço e abençoo meus irmãos em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia! É por isso que Jesus ensinou: venha a nós o teu, seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Amém, meus irmãos? Palavra de gratidão por essa noite. Gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Gratidão por cada um dos irmãos que cooperam nesta obra, que trabalham nesta igreja. Cada obreiro, cada membro, cada pessoa que tem cooperado para que a obra de Deus dê continuidade. Amém? Nós queremos terminar, irmãos. Vamos encerrar agora. Mas eu queria convidar. Eu tinha pensado numa canção, mas enquanto cantaram aqui,
veio outra canção no meu coração, a canção que os irmãos de Marialva cantou. Eu queria convidar você que é membro desta comunidade, primeiro os pastores, vem aqui perto de mim, aqui, pastores e missionários, vem aqui perto de mim, e os demais venham aqui na frente, de frente para a igreja, irmãos, para nós fazer a foto oficial, todo ano a gente faz, amém? Você que é dessa igreja, se você não é, amém, Deus te abençoe, faz parte não, pastor, então amém, mas você que é, os missionários e os pastores subam aqui, e os demais ficam de frente para a igreja, todos, venham todos, nós vamos adorar o Senhor com esta canção que a igreja de Marialva louvou, que é um louvor profético para os nossos dias, e eu acredito nisso. Esperar todos se organizarem aqui, glória a Deus. Todo mundo, irmão, venha, você que é da igreja. Estou falando se você é obreiro, não é? Quem é da igreja, Peniel. Mas da onde, pastor? De Mandaguari, Marialva, Sarandi, da onde você for, venha. Você foi recebido nessa igreja, você faz parte desse povo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos, Denis, chega pra cá. Vai no cantinho ali. Aguenta a ovelha. Você sabe qual é a música, né? Sabe? Será que todo mundo sabe cantar sempre? A missionária Aparecida, sobe aqui. Glória a Deus. Esqueci. Missionária Cleusa, sobe aqui, missionária Cleusa. Missionária Deise, sobe aqui. Glória a Deus. Bom, vai soltar a música ali, nós vamos adorar o Senhor, tá? E depois que terminar a música, nós vamos orar, agradecer a Deus, vamos dar o grito de guerra e vamos para casa felizes, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. É verdade. Quem vai tirar? Cadê? Isso ali, já arrumou alguém para tirar foto. Tira bastante, sobe na escada, vai de um lado, do outro. Ô Gabriel, você solta aí e corre para cá, hein? Pelo amor de Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Vamos adorar o Senhor? Eu vou deixar o microfone aqui, vamos cantar a voz só, para todo mundo adorar o Senhor. Pode mandar fogo. Deus Todo-Poderoso, Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento. Meus irmãos do círculo de oração, elas também foram morar em Sião.
Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento. Aquele povo foi embora pra Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento. Aquele povo foi embora pra Sião. Pra Sião. Mão direita para cima, Pai poderoso e santo. Nós queremos te agradecer por todos esses dias que estamos reunidos em tua presença para celebrar o teu santo nome. Eu quero neste momento, ó Pai, despedir a tua igreja, debaixo da tua bênção e da tua proteção. Aonde eles colocarem os pés, entrarem ou saírem, que a mão poderosa do Senhor esteja guardando, livrando e abençoando. Eu os abençoo e oro